Eu escolhi uma música, eu sempre gosto de escolher um tema, né? Para poder exemplificar essa coisa da aproximação, do que eu quero dizer, na verdade hoje é a aproximação diatônica, porque é bom, fica fácil de você entender como é que isso funciona na prática. O tema que eu escolhi hoje para falar e para utilizar como exemplo para a aplicação da aproximação diatônica é o Killer Joe. É um tema super manjado, é um tema que a parte A da música ela fica em Dó7 e Si bemol 7. Eu gosto de colocar uma 13ª e às vezes até a nona aqui embaixo. Né? Ele tem um groove, que é a parte A da música é basicamente isso. E a música ela fica girando. A forma dela é A, A, B, A. Muito bom. Conforme você está tocando o tema, a melodia do tema aqui, ó. Se você não conhece esse tema, procura lá. Killer Joe é um tema manjado, é um tema delicioso para improvisar e ele cai como uma luva nessa questão que eu quero abordar hoje, que é a aproximação diatônica. Por que eu falo que ele cai como uma luva? Porque a parte A da música, como a forma dele é A, A, B, A, então ele tem 3 A's e um B. A parte A é só Dó7 e Si bemol 7. Eu queria propor da gente improvisar pensando em campo tonal no primeiro momento para poder exemplificar melhor a ideia do que eu penso sobre a aproximação diatônica nesse contexto. Muito bem. Quando eu toco Dó7, o campo tonal de Dó7 aqui é Fá maior, certo? Então, por exemplo, porque o Dó7 é o 5º grau de Fá. E quando eu toco Si bemol 7, o campo tonal aqui é Mi bemol. Se a gente for improvisar nisso, como você vai ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Você vai ter um compasso para cada acorde. Para você frasear nesse tipo de situação harmônica, o ideal é que você pense. Existem outras formas de pensar sobre isso, mas vamos falar como o foco é a aproximação diatônica, é você pense aqui no caso no campo tonal. E aí tem algumas maneiras de você pensar. Vamos imaginar, sabendo que ele está no campo tonal de Fá, do Dó7, e Mi bemol está no campo tonal de bemol, a ideia da aproximação diatônica é que, vamos imaginar que eu estou tocando a escala de Fá maior. E aí eu vou mudar, a harmonia foi para Si bemol, só que eu continuo na escala ascendente. Voltou para Fá. Voltou para Mi bemol. Voltou para Fá. Você percebe que assim, eu não interrompo. Eu não interrompo a minha escala que eu me propus a tocar, porque a harmonia caminhou. Isso é a aproximação diatônica. O que seria isso? Imagina que a minha escala, enquanto o acorde de Dó7 está rolando, a escala vai terminar nessa nota Ré. Aí vai vir o acorde de Si bemol. Aí eu penso assim, se eu estou ascendente, a nota mais próxima dentro do campo tonal de Mi bemol é o próprio Mi bemol, que está aqui na frente. Se eu tiver descendente, a nota mais próxima aqui vai ser a nota Dó. Então vamos imaginar que eu estou subindo. Ou seja, eu não paro de tocar e procuro sempre a nota que está do lado. Às vezes ela está do lado meio tom, às vezes ela está do lado um tom. A nota que é referente ao próximo campo tonal. Isso é muito legal, porque quando você cria um fraseado e você pensa nessa história, fica mais interessante de você, no sentido de que você não perde o contexto da sua ideia e você não se sente tolhido, ou seja, é como se fosse uma barreira. Aqui no caso a gente está usando uma música que a gente está pensando em 2 campos tonais, que eu escolhi propositalmente para exemplificar. Quer ver? Vamos lembrar primeiro da música? Eu sempre costumo gravar no pedal de looping o tema, que é para poder exemplificar, né? A melodia do tema vai entrar no segundo tempo do compasso. Então, 1, 2. Vai ficar aqui, ó. Tô fazendo tudo em oitavas, tá? E... repete.
eu já falo, ó, a melodia. Essa é a melodia, né? O último A da música. Bom, aí abre para improviso. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre essa melodia da música. A melodia é muito simples, mas legal. Eu acho um tema bacana. Aliás, isso foi gravado por muita gente. Não é à toa que foi gravado, é porque é legal, é gostoso, um tema simples e bom. A parte B da música, onde a melodia vai subindo, né, a harmonia que está rolando aqui é o seguinte: Mi menor, aí meio tom abaixo, 1, 2, 5 de, no caso seria 1, 2, 5 de Ré bemol, aí Lá 7, Lá bemol 7 e termina no Mi menor. Então vai ficar. Né? Vamos pegar aqui, eu vou tocar a harmonia junto, que é para poder exemplificar antes de começar a falar sobre como a gente vai tratar sobre improvisação usando a aproximação diatônica. Então, Dó 7, Si bemol 7. Fica repetindo esses dois acordes muito tempo. A melodia. Agora chegou na parte B, que eu quero exemplificar a harmonia. Mi menor, ó. Lá 7, 2, 5 de Ré maior. Meio tom baixo, 2, 5 de Ré bemol. Lá 7, Lá bemol 7, Mi menor. Acabou o B. Volta a melodia. Legal, né? Dá vontade de não parar e continuar improvisando. Deixa eu pegar a paleta aqui, que eu coloquei minha paleta no lugar errado. Muito bom. Bom, como abordar essa questão da improvisação nesse tema que você já está explicado? Eu sempre gosto de falar da melodia e da harmonia antes de começar a exemplificar. Muito bem. Voltando ao assunto da aproximação diatônica, da maneira como eu uso essa terminologia, aproximação diatônica no 10 Steps, nesse método, para ganhar fluência, que foi escrito por mim. Olha só, se eu estou tocando, lembra que aqui Dó 7 está no campo tonal de Fá, Si bemol, campo tonal de Mi bemol, beleza. Então, vamos imaginar que eu estou tocando escala Mi bemol, Fá, Mi bemol, Fá. Você percebe que, conforme eu fiz uma escala, e eu emendei com a escala de Mi bemol, sem parar de tocar. Essa emenda é o que eu chamo de aproximação cromática. No caso aqui eu estou aplicando uma escala, fazendo de uma forma bem lenta para que vocês possam entender. Isso é a ideia disso é você aplicar isso no fraseado. Ou seja, você vai pegar a última nota da frase, antes da mudança de tonalidade ou do campo tonal, e vai aproximar para a nota que é imediatamente a nota mais próxima, no caso da escala, da tonalidade seguinte. Às vezes o fraseado ele tem uma questão de salto. Vamos imaginar que o seu fraseado está em terça sobreposta. Lá. Se eu continuar, se meu fraseado for um arpejo de Fá maior, eu vou ter que emendar isso. Eu emendei com o arpejo fiz a primeira parte do arpejo de Fá com sétima maior, e se eu for a segunda oitava eu teria que fazer o arpejo de Mi bemol. Então se eu fizesse aqui a nota mais próxima de Mi bemol, eu poderia pensar aqui como uma nota imediatamente aqui, ou por exemplo, sétima maior, né? Essa nota, que é a nota Fá, é o segundo grau, é a nona do acorde de Mi bemol. Eu poderia continuar.
de vez começar direto na tônica, né? Porque a nota, se eu quisesse começar na tônica, eu teria que fazer uma aproximação descendente, ó. Aí daria certo. Se eu continuar ascendente, ou seja, indo do grave para o agudo, obrigatoriamente a nota seguinte é a nona e não a tônica. Aí eu vou fazer, na verdade, um arpejo que está dentro do... De vez eu tocar a tônica, eu toquei a nona, e aí vou ter a terça, a sétima, né, e assim por diante. Então, olha só, vamos fazer o arpejo. Você viu? O que aconteceu exatamente aqui? Você pode perguntar, mas por que você não começou da tônica? Porque a minha frase, vamos dizer aqui, a minha frase é esse arpejo. Ela está no formato ascendente. Se eu parei na nota Mi, que é a sétima maior de Fá, eu vou ter que pegar a próxima nota ascendente e não descendente, que também é possível. Mas vai... Tá certíssimo. Essa forma que a gente chama de adaptação diatônica. E aí, tem formas de pensar. Já que a gente está voltando para a escala, eu penso na escala sempre começando a partir da sexta corda. A escala tem 2 oitavas. A gente está falando em campo tonal aqui, tonalidade. Se eu começasse numa escala de Dó7, já que o primeiro acorde da música é Dó7, então seria um mixolídio aqui, né? Para minha mão ficar nessa região e ela não mexer, veja só, ela pode ir um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Né? Quando isso acontece, você não está mudando de região. Às vezes você precisa usar uma agitação que se dilata ou contrai, mas para adaptar. Escala de Dó7, mixolídio. Quando eu tô aqui no Si bemol, minha mão, o ideal é que ela fique parada aqui. Qual é a escala ideal aqui? Dó menor, é óleo, porque é relativo de Mi bemol. Dessa maneira, eu vou estar tocando dentro do campo tonal. Aqui eu não estou valorizando a característica. É claro que é legal valorizar, mas a gente está falando sobre tonalidade, para exemplificar a questão da aproximação diatônica. Então, tocou Dó7, volta em Dó menor natural, é óleo, escala menor natural. Então, fica legal, ó. Você percebe que você ter essas 2 escalas debaixo do dedo ajuda muito do ponto de vista de você saber onde estão as notas para você criar o seu fraseado. Muito bem, agora vamos imaginar que a nossa mão, essa é uma forma de pensar. Depois eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre os arpejos dentro dessa ideia da aproximação diatônica aplicada na música Killer Joe. Muito bem, vamos imaginar que eu estou tocando no meio do braço. E aí, o que eu vou tocar? Quando eu estiver tocando Dó7, qual a escala mais indicada aqui? Dó7 seria a escala de Lá menor, pensando que eu estou começando sempre aqui, a partir da sexta corda. Mas Lá menor o quê? Frígio. Que no fundo está dentro do campo. É o terceiro grau de Fá maior, já que a tonalidade, o campo tonal é Fá. Bom, toquei aqui o Lá menor frio, lindamente. Vou tocar o Si bemol 7, mixolídio. Então, vai ficar... Você viu que legal? Quando você pensa assim, ajuda você a ter um norte, uma direção em relação aonde você vai tocar. E aí fica fácil de você adaptar a sua frase, ou colocar as suas frases dentro de um contexto de uma harmonia que caminhou, usando essa ideia da aproximação. Vamos continuar com essa ideia de começar a escala? A gente começou aqui a partir, tudo a partir da sexta corda, a gente está pensando em escalas de 2 oitavas adaptadas a essa música. Se a gente começar a mão estiver aqui, bom, vai estar tocando Dó7, aqui vou tocar certamente, eu vou pensar direto num Sol dórico, porque é o segundo grau de Fá. Né? E aí, a ideia aqui, se eu tiver em Mi bemol, eu vou tocar aqui o Sol menor. Qual seria a melhor escala?
Sol vai ser 1, 2, 3, frígio, Sol frígio, igual eu fiz aqui. Vamos ver como é que fica? Olha lá. Viu que legal? Bom, essa mesma ideia de pensar em escala, vamos agora pensar em escalas a partir da quinta corda. Eu volto a dizer, sempre quando eu penso em escalas em 2/8 ou 3, eu sempre penso que ela pode começar a partir da sexta ou a partir da quinta. Então vamos usar essa mesma estratégia, pensando aqui, agora, em escalas começando a partir da quinta corda. Vamos voltar para a região onde a gente estava. O Dó 7 eu estou tocando aqui. O Dó 7 13 e 9 que eu uso é esse aqui, ó. Com 5, né? Uma pestaninha aqui. É um acorde cheião, bonito. Fica legal quando você está tocando sozinho, ele preenche bem. Muito bem. Bom, Dó 7. Se eu começar uma escala a partir da quinta corda, qual seria a escala mais indicada? Fá maior. Tá aqui, tá na mão. E aí quando eu tocar Si bemol, qual a escala indicada? Fá menor. Então, Fá maior e Fá menor, só que Fá menor dórico. A sexta maior tem que rolar aqui, porque é o segundo grau do campo harmônico em Mi bemol. Aí fica legal, ó. Fá maior. Legal, né? A mesma ideia a gente vai aplicar agora aqui. Então, Fá maior e Fá menor. Parece até mais fácil. É legal criar essa correlação de pensamento. Falar, pô, a música tá tocando, estiver tocando Dó 7, eu vou tocar Fá maior, quando estiver tocando Si bemol 7, eu vou tocar Fá menor. Fá menor, dórico. Sexta maior, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água, pera aí. Muito bem. Agora vamos imaginar que a gente vai começar a escala a partir daqui. Então, tocou Dó 7, escala mais que vai estar debaixo do dedo aqui, ó, nessa região. Ré menor, olha, Ré menor natural. E aí você vai tocar Si bemol 7, qual a escala que vai estar debaixo do dedo? Mi bemol, jônico. A tonalidade. Por quê? Ré menor, sexto grau de Fá. Mi bemol é a própria tonalidade, o campo tonal que a gente está tratando, referente ao acorde de Si bemol 7. Então vai ficar bem fácil. E isso é bem legal, porque você pensa em Ré menor, talvez é uma escala que você tenha já debaixo do dedo. E Mi bemol também. Então você pode ficar brincando com essa história aqui, ó. Fica legal, eu tô criando um fraseado pensando em Ré menor e Mi bemol maior. Eu poderia, veja só, nesse contexto eu poderia pensar em criar uma frase pronta para isso. Isso é legal, mas primeiro domina isso, essa questão dos campos tonais e da aproximação diatônica para tocar uma escala em cima e depois começar o fraseado. Vamos continuar com a nossa ideia de construir escalas baseado nesse contexto harmônico. Bom, mas lá, se eu tocar Dó 7 e a minha mão está aqui, aí é Dó 7 mesmo, tá aqui, ó, minha mão tá... Ok, agora eu tocou Si bemol, minha mão tá aqui, Dó menor natural, é a mesma relação como se eu estivesse tocando a partir aqui da sexta corda, lembra? Dó 7, eu vou pensar numa escala mixolite de Dó partindo da sexta corda, tá aqui, e aí tocou o Si bemol, pensar numa escala de Dó menor natural partindo da sexta corda. A mesma coisa acontece na quinta corda, Dó 7 a partir daqui, Dó menor 7, também fica legal, ó, Dó 7, menor, Dó dominante, viu que legal? Tocando pouca nota, a gente consegue, aliás, quando você pensa assim, você está tocando muito dentro da harmonia mesmo, né? E é possível criar assim, fala assim, poxa, mas você pode pensar na pentatônica X ou Y para resolver esses dois acordes. É verdade, pode, mas não quero focar nisso hoje. Vamos continuar na nossa aproximação diatônica que está legal.
Ok, falamos na parte A da música em que tem dois acordes, Dó7, Si bemol 7. Isso ficou rodando, a gente tentou mapear o braço inteiro pensando em escalas. E aí eu já comecei a me divertir um pouquinho, criando frases, improvisadas, né? Olha só, agora quando a gente vai para a parte B da música, a gente vai ter, na verdade, dois campos tonais aqui. Porque o primeiro é 2,5 de Ré maior, ou seja, Ré maior. Aqui, nesse caso, como a gente tem uma cadência 2,5, você fala assim, pô, Rudi, eu poderia pensar aqui em valorizar a característica do modo. Ou seja, eu estou com Mi menor, eu vou tocar sexta maior para valorizar o modo. Que eu sempre falo isso, de repetidas vezes, né? Como a gente está tratando sobre tonalidade, vamos pensar que essa cadência está em Ré maior. Porque o nosso foco agora é outro. E aí, eu vou ter aqui Ré bemol. Vai para o Lá7. Lá7 o quê? Ré maior. Lá bemol 7 aqui, Ré bemol. Ou seja, vai ficar, o campo tonal da parte B da música vai estar em Ré maior e Ré bemol maior. E se você pensar assim, é a mesma relação que a gente tinha no começo. Então, por exemplo, toquei, vamos imaginar que minha mão está aqui de novo. Eu gosto de pensar, estou pensando em 3 lugares, aqui, aqui e aqui, tá? Só como um exemplo. Na verdade, eu penso a divisão do braço de outra maneira, mas só para pôr a mão no braço, estou tocando aqui. Beleza. Toquei Mi menor, aqui eu vou pensar de cara, se eu começar na sexta corda, Si menor natural, porque é relativo, está no campo tonal de Ré maior, né? Não, mas eu toco só aqui. Meio tom abaixo, aqui já está o Ré bemol. Eu poderia pensar, já que eu estou com a mão aqui, Ré bemol está aqui. Então o ideal seria eu pensar ou para cá, Si bemol menor, ou uma casa para frente, que vai cair justamente na escala de Ré bemol maior. Lembre-se de uma coisa, quando eu falo assim, a gente está tocando nessa região, não significa que a mão fique engessada exatamente aqui a partir da sétima casa. Não, você pode mexer a mão uma casa para frente, para trás ou para frente. Isso tudo é fundamental, porque a gente pensa numa região, não um dedo para cada corda apenas, mas sempre uma casa antes e uma casa depois. Isso é fundamental porque, dependendo da digitação, você vai precisar usar essa casa, tanto na frente quanto atrás. Então é legal ter essa consciência. Então nessa região, o melhor seria aqui, Si menor e o próprio Ré bemol aqui. Né? Pensando na parte B. Meio tom abaixo, a mesma coisa. Agora você vai pensar tudo igual, meio tom abaixo. Vamos passar para cá. Se eu estiver tocando aqui, nessa região, já no meio do braço, Mi menor, Ré. Aqui eu vou pensar, aqui ó, aqui tem Lá mixolídia. Tá? Ou, se eu posso pensar quando tem meio tom abaixo, o ideal aqui seria pensar ou meio tom acima, que seria Si bemol menor eólico, ou Lá bemol mixolídio, e assim por diante. O que eu gostaria que vocês entendessem é que essa correlação de campo tonal vai te ajudar a te dar o norte do ponto de vista de você entender onde estão as notas. Isso, quando você vai tocar e vai improvisar, você não vai ficar tocando escala, você sabe disso, claro, eu não preciso nem dizer. Mas ajuda você a entender onde é que estão as coisas. Porque na hora que você for improvisar, você vai pensar que criar frases voltadas para motivos melódicos. Mas para que você consiga adaptar o seu motivo melódico, você entender onde estão os acordes, as notas do campo tonal de cada região, já que a gente está tratando de tonalidade, porque é uma música que gira em 2 tonalidades básicas, facilita muito. Então, por exemplo, se eu pensar uma frase, sei lá, ó. Tô repetindo o motivo.
Perdão. Então, a dica é essa. Eu comecei a tocar e eu repeti alguns motivos no começo, motivos simples. Depois você pode ter um improviso um pouco mais agulhado. Mas quando eu toco com mais nota, com mais pressão, com mais fluência, talvez do ponto de vista... na verdade, aqui eu estou tocando com fluência. Eu estou usando pouca nota, mas o que me ajuda a ter fluência é a consciência de onde eu posso ir. A prática de fazer isso te dá uma segurança incrível e você consegue ser mais criativo, porque você não fica preocupado onde estão as notas, mas preocupado, na verdade a palavra nem é preocupado, você fica mais focado, ou envolvido seria a melhor colocação, com as suas frases, com o swing, com a melodia, em criar fraseado. Mesmo quando você toca usando mais velocidade, sei lá, ó. B. É muito legal. Aqui eu estou exagerando um pouco, mas quando você tem... É difícil você querer sair fritando, a ideia é construir. É muito mais gostoso você pensar no swing, criar frases mais tranquilas nesse contexto. Essa coisa da improvisação está relacionada com a liberdade de poder fazer, criar e se divertir. Essa é a essência, a liberdade, né? que tem a ver com o jazz, que é com o conceito do próprio jazz, a liberdade de tocar, de criar, de fazer. Então a gente busca esses artifícios, ou seja, a compreensão dessas coisas, e mais do que a compreensão, você fala, pô, eu já entendi o que você fez, mas a ideia é você fazer, é praticar. Não se preocupe em tocar isso rápido ou lento. É importante você tocar mais voltado para o lento. Aliás, não se preocupe em tocar, tanto faz se for rápido ou lento. Normalmente quando você toca rápido e não domina, a probabilidade de esbarrar é muito grande, aí você acaba sempre na mecânica. Você vai fazer o movimento de dedo que você já sabe, né? Já treinou. Quando você diminui e pensa mais em swing, em ritmo, você começa a entender que você é como se você fosse tateando, ou fosse entendendo onde estão as coisas. Quando isso fica muito claro na sua cabeça, tanto faz se você vai tocar com mais notas ou menos notas, porque provavelmente a sua ideia vai ficar muito clara em relação ao que está sendo feito. Né? Existem outras questões que a gente pode abordar em relação a isso, que eu estava falando anteriormente, que é criar algumas notas que são comuns. Mas nesse momento eu gostaria que você se preocupasse em tocar nos dois campos tonais, adaptando o seu fraseado. Veja só, aqui a gente falou só sobre escala, mas essa mesma ideia pode ser aplicada ao arpejo. Então, por exemplo, se eu tenho, pensando no campo tonal, eu poderia tocar o arpejo aqui de Fá maior. Quando eu toco o Si bemol, arpejo de Fá menor. Olha que legal, Fá maior. Errei aqui. Agora eu poderia pensar também aqui nessa região. Se eu fosse tocar aqui, arpejo de Ré menor e arpejo de Mi bemol maior. Ó. Mi bemol. Ré bemol. Ré bemol não. Ré menor, desculpa. Ré menor e Mi bemol. Vamos de novo. Ó. Ré menor. Né? A ideia é exatamente a mesma. O propósito é que quando você estiver tocando, você consiga perceber que a nota de aproximação diatônica, onde ela está, porque você já conhece o campo, as notas que estão envolvidas naquele campo tonal. Estude isso de uma maneira a aplicar. Uma vez que você faz isso muito bem, a gente tem um segundo passo que é dado, depois que você persoe em tonalidade.
a gente pensar em modalidade. É bem verdade que no caso dessa música, o Killer Joe, você tem aqui dois acordes, Fá7, que é a característica modal do dominante, é a sétima menor, né? E a nota importante do acorde sempre é a tônica, a terça e a sétima. Então seria esse trítono aqui, né? Então não faz mal, é claro que você valorizar a nota, no caso de Dó7, Si bemol é muito importante, mas quando você tem uma harmonia que é um pouquinho mais complexa, ou que tem um caminhamento, por exemplo, na parte B você já tem um 2-5. Aí é legal talvez pensar em modalidade. Tocou Mi menor, valoriza aqui, ó. Sexta maior. Tá vendo? Aí Lá7 voltou para a mesma ideia do começo do A da música.